Olha, inclusive, muito importante esse assunto. Você sabia, olha, que o primeiro mês do ano marca o Janeiro Branco? Isso mesmo, Janeiro Branco, que é uma campanha instituída em 2014 com o intuito de conscientizar e valorizar questões relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. Por isso, para falar sobre um assunto muito interessante, aliás, é uma terapia, um tratamento bem diferente, algumas pessoas não conhecem, é ozonioterapia para a saúde mental. E eu recebo aqui na nossa sala, seja muito bem-vindo, o Dr. Leonardo Nakamura. Ele é especialista em ozonioterapia. Seja muito bem-vindo, prazer te conhecer. Prazer. Primeira vez aqui no programa? Primeira vez. Olha que maravilha, espero que você venha sempre, então, porque realmente, olha, eu já sabia um pouquinho sobre ozonioterapia. Mas como a gente ia conversar hoje, estudei algumas coisinhas ontem e eu fiquei, assim, encantada com esse tratamento. Fiquei com muita vontade de fazer, inclusive. Então, ó, segura aí que você vai gostar. Agora, o que eu não sabia é que esse tratamento de ozonioterapia podia ajudar, inclusive, quem tem problemas de depressão, de ansiedade. É isso mesmo? Sim, o ozônio em si, ele é uma terapia muito antiga, né? É antiga? É antiga. Os primeiros relatos estão lá em 1862, enfim. Mas houve realmente uma forte eficácia cientificamente na Primeira Guerra Mundial, onde foi publicado o primeiro artigo científico. Dentro de lá foram pesquisadas, né, diversas maneiras de se aplicar o ozônio e como ela age no nosso corpo. E principalmente, por exemplo, na ansiedade, na depressão, o ozônio ele age liberando, por exemplo, hormônios, dopamina, serotonina, que são hormônios da felicidade. Certo. Então, essa pessoa, após passar por uma sessão de ozônio sistêmico, ela, com certeza, num dia seguinte, ela já se sente com bem-estar melhor. E a grande vantagem é que é totalmente natural, né? Mas quando a gente fala de ozônio, logo a gente lembra do ozônio, da camada de ozônio que a gente tem no nosso planeta aqui. É parecido? É igual? Isso. O gás de ozônio, na camada de ozônio, a gente tem uma concentração alta do gás, que vai combater os poluentes. Certo. No nosso caso, que é tão importante, isso, né? Então, antigamente até se falava assim, nossa, hoje o dia está bem cinza, né? Tem muito ozônio, né? Mas não, o ozônio é que está combatendo aquela poluição. Entendi. O ozônio que a gente usa, o ozônio medicinal, 5% só é ozônio que sai do aparelho. 95% é oxigênio. Porque o ozônio em altas concentrações, ele é oxidante. Tá. Ele vai causar um estresse oxidativo dentro do corpo. Quando a gente fala de oxigênio medicinal, ele tem uma concentração diferente, adaptada pra gente. É isso. Olha que interessante. E eu vi também que ele é usado assim para muitos tratamentos. Você pode citar alguns, assim, só para a gente entender? Sim. Hoje o ozônio é usado no tratamento de dores, no geral, né? É auxiliar no tratamento do câncer. Olha! Né? A gente trata muito a saúde da mulher, então endometriose, vaginismo, candidíase, no geral a saúde da mulher. Do homem também, com as prostatite, infertilidade, a impotência sexual do homem. Além disso, trata as doenças autoimunes, como lúpus e entre outras, né? E todas as doenças da condição do idoso. E tem um grande destaque também para o tratamento do autista. Olha, só que interessante, eu não sabia também. Então, até para quem está no espectro autista, pode se beneficiar com esse tratamento? Sim, existe um protocolo, que é o protocolo Knockout. Esse protocolo dura 14 semanas, né? E a gente aplica nas crianças e tem dado excelentes resultados, tanto no controle da agressividade, que é uma das características, quanto também no desenvolvimento dessa criança, tanto na fala, quando ele começar a andar, entre outros. A gente acelera muito esse processo, porque ele age dentro do cérebro, combatendo as toxinas que são geradas, né? Então, se a gente pensar assim, invadindo um pouco essa parte neurológica, se a gente pensar num paciente que sofreu uma paralisia cerebral ou teve um acidente vascular encefálico, que é o derrame, ele tem uma lesão naquele cérebro que causou um processo inflamatório. Sim. E hoje em dia não existe um medicamento que combate esse processo inflamatório.
Ou seja, então os sinais que estão chegando para aquele cérebro é como se tivesse tudo chuviscado. Entendi. E o ozônio, ele é um potente anti-inflamatório. Ele vai limpar esse sinal. Além disso, o ozônio libera ATP e aumenta o aporte de oxigênio. Mas vamos fazer uma analogia, já que estamos na TV. Tá, vamos lá. Pensamos, né? Não vamos falar que eu tenho muita idade, mas pensamos na fase quando quando eu era adolescente, eu morava na fazenda, e a TV, a gente colocava uma anteninha interna, né? E pegava tudo chuviscado. É verdade. Né? Tinha que colocar até o bombrizinho, assim, né? Uma esponja de aço. Isso. Para pegar. Aí, beleza. Até aí pegava, mas ainda é um canal ou outro. Né? Eu lembro quando mudamos para São Paulo, e aí colocou vieiras parabólicas, e ainda então pegava todos os canais abertos, agora limpo. Verdade. E posteriormente agora a TV a cabo. Então pensa a mesma coisa no nosso cérebro. Houve uma lesão, quer seja no paciente que sofreu um derrame ou uma paralisia cerebral. Então está cheio de chuviscado e a gente vai consertar esse chuviscado agora fazendo o ozônio anti-inflamatório, que vai limpar isso tudo. Certo. Mas ainda assim vai ser um único canal. Aí quando a gente fazer o aporte de ATP, que ATP é a fonte de energia do nosso corpo. Quando a gente fizer esse aporte de ATP, é como se a gente tivesse colocado a parabólica para aquele cérebro. Só que ainda assim são só os canais abertos. E quando eu aumento o aporte de oxigênio, eu vou aumentar o que a gente chama no cérebro a neuroplasticidade, que é a reconstrução daquele cérebro fisiologicamente. Só que essa reconstrução ela é lenta. Mas se eu aumento o aporte de oxigênio, aumento a energia, acelera o processo. E aí eu entro com o sinal, vamos supor, da TV a cabo. Impressionante. Entendeu? E aí por isso que os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, fono, eles demoram muito tempo para chegar naquele resultado, porque está faltando o aporte para o cérebro. E agora eu vou chegar com um canal digital para aquele cérebro. Que vai abrir canais. Vai abrir canais. Que maravilhoso! Vamos fazer o seguinte, a gente pode ir agora para o meio aqui, Gláucia? Então vou fazer o seguinte, porque ali tem uma modelo que você vai poder ali mostrar direitinho como que é feita, né, essa aplicação, explicar direitinho pra gente, dar outras informações. Eu vou dar um recadinho e te encontro lá, pode ser? Tá bom, pode. Combinado? Então até já. Vem pra cá porque agora o doutor está me esperando aqui, olha que bacana. Aliás, eu quero agradecer a presença da nossa modelo aqui hoje, que é a Isabel, né? Isabel, obrigada, viu? Obrigada pela participação aqui, vai ajudar a gente a entender. Tem até, inclusive, aqui uma maquete, né? Um boneco, enfim, não sei exatamente o nome, mas você pode mostrar aqui para a gente como que vai agir o ozônio no nosso cérebro? Então veja que nessa maquete aqui estão os vasos, né? Quando há uma lesão, há um extravasamento desse vaso. Então o ozônio vai ajudar na cicatrização, ajudar no processo inflamatório e aumentar a circulação local. Tá. Pense então também num paciente que é depressivo. Certo. Muitas vezes esse impulso nervoso está diminuído por esses neurônios, enfim, por baixo. Um dos motivos é a baixa hormonal. Certo. Quando eu aumento o aporte de oxigênio, eu posso estimular glândulas, como exemplo tireoide, amígdala, entre outras, que vai aumentar a produção do hormônio. Também? E aí eu trato muito bem, então, o paciente depressivo. Depressivo e ansiedade... E se for ansioso, é a hiperexcitação. Pode haver ao contrário, há uma hiperexcitação dos neurônios. Pode haver uma hiperexcitação. Tá. E aí eu também consigo baixar um pouco Olha também. Só. Vai equilibrar, então. Tudo depende da concentração de ozônio que é colocado. Dependendo da concentração, você consegue baixar a produção ou aumentar a produção de hormônio. Sim. Fantástico. Então, qualquer pessoa que esteja passando por algum problema desses, que, aliás, hoje em dia, infelizmente, são muitas pessoas, vão então se beneficiar. Sim. Isso é muito importante, né? Isso é bacana porque, assim, a gente sabe que a depressão, que a ansiedade, tem as questões emocionais que precisam, obviamente, serem tratadas por psicólogos, psiquiatras, e também tem a parte física, né? Que influencia bastante. Agora, na modelo, a nossa Isabel, você trouxe aqui esse equipamento, então, que promove o ozônio, certo? Isso, esse é um equipamento de ozônio medicinal. Então, aqui
na tela, a gente vai colocar a concentração de ozônio que a gente quer para atuar dependendo da patologia que o paciente tem. Todo ozônio medicinal também vem com cilindro de oxigênio, a gente usa oxigênio medicinal. E aqui a gente vai selecionar o quanto de oxigênio a gente gostaria. Precisa. Né? E aí... E como é que é feita a aplicação? Ela é subcutânea? Sim, aí como existem é que é? várias maneiras de se aplicar. Tá. Existe das autohemoterapia. Olha aqui, não sei se vocês estão vendo, mas está subindo aqui. Acho que não... Aqui, ó. Isso. Tá enchendo de ozônio. Isso, enchendo de ozônio. Certo. A aplicação existe autohemoterapia, existe ozônio retal, ozônio endovaginal para tratar as doenças Problemas femininas. vaginais. Isso. Existe ozônio muscular, subcutâneo, de aurículo, né, ocular, e ventosas e hidrozônio. Nossa, tem várias formas, então. Tem sauna de ozônio, hoje em dia existem 20 formas de aplicar ozonioterapia. 20 formas de aplicar, Sim. e isso vai depender do caso. Do caso e Tá. da patologia de cada paciente. No caso, hoje nós estamos falando, né, mais da depressão, da ansiedade. Como é que você aplicaria na nossa modelo, por exemplo? Na modelo em si, a gente aplicaria principalmente a autohemoterapia, que seria retirar parte do sangue. Ozonizar esse Como chama essa técnica? autohemoterapia com ozônio. Autohemoterapia com Isso, ozônio. com ozônio. Certo. Então, eu pego aqui o ozônio, pegaria um acesso venoso nela. Tá, claro, a gente não vai fazer aqui Sim. porque não vamos mostrar agulhas no programa, mas é só Isso. para saber aonde que seria aplicado, tá? Pegaria um acesso venoso, ozonizaria esse sangue, trabalharia com ele e depois reinjetava no glúteo. Ah, então você tira o sangue, mistura com ozônio Ozônio. esse sangue e injeta novamente através do glúteo. Isso. Interessante. Ou poderia ser ainda o ozônio retal, porque a gente sabe hoje em dia que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ah, boa. Até porque eu estava até pensando e falei isso com a Glaucia antes de começar o programa. Muitas pessoas que têm o intestino ali desregulado, com algum tipo de problema, acaba interferindo muito na depressão também. Porque, como diz, né, o nosso segundo cérebro, o nosso intestino, então você consegue com a ozonioterapia tratar o intestino. Isso seria pelo reto, então? Pelo reto, isso. Ao tratar o intestino, eu vou tratar o sistema nervoso central, porque eles são íntimos, por isso que se chama de segundo cérebro. Os impulsos nervosos vão passar pela mucosa, o ozônio, e vai chegar no cérebro para atingir e aí regularizar todo esse sistema do corpo dela. O que ele vai fazer no intestino, assim? O que ele vai reorganizar ali? Isso. Primeira coisa, ele vai matar, por exemplo, bactérias que estão sendo agressores. Certo. Que estão agredindo e causando esse intestino preguiçoso ou irritado, enfim. Vai começar a queimar essas toxinas nesse intestino. Ao eliminar essas toxinas, a gente está limpando o terreno biológico. Se eu limpar o terreno biológico, eu vou potencializar todo o meu sistema, não só o sistema nervoso, mas também o sistema cardiorrespiratório, assim como o fígado, pâncreas, rins, porque trata também, auxiliar no tratamento de diabetes e entre outros. Então, ele vai tratar o corpo como um todo. Como um todo. Vai fazer realmente uma esponja, limpando realmente todo o terreno biológico da paciente. Então, na verdade, para tratar a depressão ou a ansiedade, enfim, você precisa fazer um conjunto de aplicações ou não? Não. Por exemplo, você precisa fazer essa para o intestino, que seria através do reto, associada com a autohemoterapia com então, ozônio. então de repente não seria uma aplicação, mas aí você iria estudar o caso, é isso? E além disso, a gente pode também fazer o ozônio em alguns pontos de acupuntura, podendo potencializar esses pontos, né? E assim também fazer com que o paciente tenha melhor resultados com a terapia. Associar a ozonioterapia com a acupuntura. Pontos de acupuntura. Você vai aplicar em pontos de acupuntura o ozônio. E existe alguma restrição? Alguma pessoa não pode usufruir desse tratamento? Sim, todas as pessoas que têm deficiência de uma enzima chamada enzima G6PD. Essa enzima é para quem possui alergia ao favismo, alergia a grãos. Tá. Porque é uma enzima que protege as hemácias. Então, quando você entra com gás de ozônio, o ozônio ele hiperinsufla as hemácias, né? Deixando elas superpotentes, cheias de oxigênio. Certo. No caso, quem tem a deficiência dessa enzima, quando o ozônio entrar nessas hemácias, ele destrói elas. Porque ela não consegue proteger.
Então seria a contraindicação absoluta. Tá certo. Esse pessoal. Na nossa modelo, na Isabel, você poderia mostrar os pontos que você aplica tanto da injeção, vamos dizer assim, do ozônio, da aplicação do ozônio, quanto dos pontos também de... fugiu o nome. Acupuntura. Tá. Obrigada. Antes eu também vou mostrar o efeito desse gás nessa luva, para você ver, para o pessoal saber a potência do gás. Ó, tá fechadinho vendo? na luva ali, ó. Ó. Isso, dá pra ver? Olha a potência que ele faz. Olha! Nossa, é super potente, não imaginava. Sim. Então ele destrói, hoje em dia não existe bactéria do mundo capaz de suportar o ozônio, ele destrói qualquer tipo de bactéria. De bactéria. Então Gente, mesmo bactérias super potentes, como a KPC, que você pega muito em hospital, e hoje não tem antibióticos que tratam a KPC, então o ozônio seria capaz de tratar. E é um gás, assim, vamos dizer, teoricamente tão simples, né? Obviamente que o profissional ele precisa ser extremamente capacitado para usá-lo, mas que bom que a gente tem algo assim. E é acessível? Bem acessível. É acessível. Né? É um Isso é tratamento. importante também. E o mais importante é que é natural, não vai deixar toxinas no corpo. Exato. Né? Ao contrário, ele vai combater as toxinas. E tem a ver também com tratamento estético, né? Claro, a gente está falando de problemas mentais, mas a autoestima também influencia muito e é utilizado também para tratamento estético. Muito, para gordura localizada, para perda de peso, enfim. Para tudo, né, pra gente? tudo. Tipo assim, tem uma câmara de oxigênio, de ozônio para a gente entrar e ficar, né? Perfeito. Que demais, muito interessante. Se a gente falar de alguns pontos que poderiam ser aplicados, a gente tem alguns pontos de acupuntura, como por exemplo esse ponto VG20, que ele faz o controle da mente. Então aplicaria o gás de ozônio aqui. Né? A gente tem um ponto que é chamado Intang, que também tranquiliza a mente, então é ótimo para tratar ansiedades e depressões. A gente aplicaria 1 ml de gás aqui, 1 ml do gás aqui. E também um ponto que a gente fala do Timor, né? Que também não deixa de ser um ponto de acupuntura, onde vai tratar mágoas, angústias desse paciente, que também a gente entraria com uma agulha subcutânea e injeta 1 ml, 1 a 2 ml do gás. Dói muito? O ozônio só dói quando o corpo está muito inflamado. Tá. Dependendo da intensidade da inflamação do corpo, pode doer um pouco mais. Pode doer um pouco mais. Senão é a dorzinha da picadinha. Da picadinha. Senão não dói somente. Nada. Por isso que tem que fazer um profissional especial, um profissional altamente capacitado para isso, né? Isso é muito importante também. Sim, porque apesar de não ser um medicamento, ele funciona como? Então, uma concentração errada do gás pode ser ruim. Pode ser ruim para esse paciente. Então, pesquise bem o lugar que você vai, né? Isso é muito importante. Perguntinha do público, vamos ver quem mandou. Gustavo, um beijo para você. Quais os possíveis efeitos colaterais quando a ozonioterapia é aplicada na forma de gás? Sim. Efeitos colaterais são poucos, né? A gente pode falar é mais erro de aplicação e poder causar uma dor maior. Tá. Mas não propriamente do gás. E essa via de aplicação é como a gente tinha falado, né? Ozônio retal, endovaginal, intramuscular, subcutânea, né? E entre outros. Entre outros. Mais perguntinha? Bora lá então. Ó, quem mandou agora, a Silvana, obrigada. Ozonioterapia é um bom tratamento para artrose de quadril e joelhos? Ótimo tratamento. Olha! Porque o ozônio vai ajudar, então, aumentar a circulação local, vai ajudar nas células de crescimento. Então a gente tem CGP e outras células mais, que vai ajudar, vai primeiro prevenir a evolução da doença, vai tratar a dor e vai ajudar na recuperação daquela cartilagem ou propriamente do osso em si. Então ajuda muito. Muito. Tá respondido. Mais uma perguntinha? Olha só, quem mandou agora foi a Débora. Obrigada, Débora. Essas máquinas de ozônio caseiras são eficazes? Tem inclusive a máquina, vou até complementar aqui a pergunta da Débora, a máquina de ozônio para água, para a gente tomar água ozonizada. Também depois se puder falar sobre isso. Em si, não conheço máquinas de ozônio caseira. Em si, tá. Né, seria proibido
entre é? aspas, porque Tá. só precisa todas ter autorização da Anvisa. Entendi. Né? Tá, então teoricamente não deveria ter uma Não máquina dessa em deveria, casa. Isso. Há os filtros de ozônio para ozonizar a água, mas esses filtros que se vendem por aí são filtros que vai tratar a água, mas não tem um cunho medicinal. Entendi. É Então, só para tirar o excesso. para limpar a Isso. água. Entendi. A gente não vai ingerir o ozônio através daquela água. Não. Tá. Com esse aparelho, sim, dá para você fazer um tratamento de uma água e essa água virar medicinal. Porque Entendi. aqui a gente está falando de alta concentração de ozônio e ozônio puro misturado com oxigênio medicinal. Medicinal. Perfeito. Mais uma perguntinha. Quem mandou agora foi a Leila. Recomenda-se o uso de óleo ozonizado? Tem inclusive para tratamentos estéticos, né? Sim. Óleos ozonizados, cada vez mais anda crescendo muito os óleos ozonizados. Existem vários tipos de óleo ozonizado de coco, de girassol, entre outros. Os óleos a gente usa muito para feridas ou para tratamento de acne. Mas é só para dermatite, passar, sim. não é para tomar. Existem uns que dá para tomar, Tá. de azeite de oliva, mas aí a gente trataria aftas, trataria gengivites, mais a parte bucal. Bocal. Gente, é muito interessante. Aliás, a gente ficaria o dia inteiro falando aqui dos benefícios, né, da ozonioterapia. Eu quero agradecer muito a sua presença, doutor. Muito obrigada pelas explicações. E a gente tem aí mais um tipo de tratamento, principalmente para quem está passando por problemas de depressão, de ansiedade, que acomete tantas pessoas hoje em dia, infelizmente, né? Mas fica mais um a mais, né, para os tratamentos que você já está fazendo. Muito bom. Então, olha, quer contatar o doutor Nakamura? É dr.nakamura_ozônio. dr.nakamura_ozônio. Nakamura é com K, tá bom? Lá no Instagram. Também quero agradecer mais uma vez a Isabel, que é da Max Fama, @maxfama_oficial, e o site que é maxfama.com.br. Feliz ano novo para vocês. Você também, muito obrigado. Né, que seja abençoado no nosso ano, se Deus quiser, né? Obrigado. Obrigada, viu? Tchau, tchau.